Fala galera, bem-vindos a mais um podcast no Comando da Matrix e hoje vamos dar sequência no estudo desse conteúdo. Mas antes de mais nada, um recadinho do universo para você. Já notou que quando alguém sonha com felicidade, abundância, saúde, romance ou amizade, essa pessoa nunca tem de se perguntar se isso é o melhor para si? Mas quando alguém sonha com uma casa específica, um patrão específico, um interesse amoroso específico, um prazo específico, um valor específico em dinheiro ou uma certa dieta da moda, essa pessoa geralmente acaba se contradizendo. Mantenha seus resultados finais genéricos, todo o resto é apenas um como. É engraçado como, ao descobrirmos nosso poder, observarmos o quanto somos amados e em que medida sempre fomos livres. A primeira coisa que tentamos fazer é administrar os detalhes de nossa vida, colocando-nos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, gerenciando nossos comportamentos e atitudes, achando que, se cuidarmos dos centavos, os reais cuidarão de si mesmos. Como diria minha mãe, na realidade, mamãe, existe uma forma muito melhor de manifestar os reais. Essa administração dos detalhes coloca o carro na frente dos bois e o peso do mundo em nossos ombros, na medida em que deixamos os malditos como arrastar-nos diretamente para o Triângulo das Bermudas das manifestações. Achando que, quando conseguirmos administrar os detalhes, os meios e as pessoas de nossa vida, haha, garoto, seremos felizes. Mas não é assim que funciona. 12 anos atrás, quando eu estava prestes a fazer minha tão esperada segunda turnê e me esforçava para encontrar um novo ângulo a partir do qual compartilhar que somos pensamentos se transformando em coisas, escrevi em um papel diversos tipos de resultados finais, desenhando setas, dando nomes e colunas e escrevendo descrições. De repente me dei conta de que, diante dos meus olhos, formava-se uma espécie de esboço de tabela, uma matriz, ou matrix in English. Hoje é essa mesma matriz, agora aperfeiçoada, que continuo a compartilhar com as pessoas como forma de identificar claramente o que de fato queremos, de um modo que libera a magia da vida para nos trazer essas coisas da maneira mais rápida, fácil e harmoniosa. Portanto, essa matriz é o ponto inicial de um programa que nos dá diretrizes para aumentarmos nosso entusiasmo e agirmos com o intuito de viver a vida de nossos sonhos. Pense novamente em nossa analogia da navegação por GPS. Existem apenas 2 passos a dar para desencadear uma manifestação. 1. Saber qual é o seu resultado final. 2. Agir, então, é importantíssimo, executá-los corretamente. E embora exista uma infinidade de livros e ensinamentos que louvam a virtude de tomar atitudes substanciais ou inspiradas, não conheço nenhum que enalteça a virtude de escolher seus resultados finais com prudência e sensatez, de forma adequada e fundamentada. A Matrix está 100% relacionada com este passo. No cerne da Matrix existe um conceito simples, porém absolutamente inesperado, para a criação de transformações pessoais. Operar a Matrix é o que reúne os 2 passos. Esse capítulo mostra que, para os êxitos mais garantidos, com quase 100% de confiabilidade, exceto com relação a acontecimentos e tendências globais que ninguém consegue manipular, é preciso lançar mão de uma perspectiva do quadro geral, para criar mudanças, abrindo mão da perspectiva geralmente incentivada de administrar os detalhes. Assim, ponto 1. Alcançar clareza de propósito e desejo para evitar contradições e autossabotagem. Ponto 2. Alimentar seus sonhos com paixão sem se apegar a detalhes sem importância. Ponto 3. Planejar e agir para a concretização de seus sonhos sem se meter com os malditos como. Mas afinal, como foi que entendemos tudo errado? Ao escolhermos nascer em tempos espiritualmente primitivos como estes, no início da escala evolutiva da consciência,
Sabíamos que haveria muita ignorância rondando a Terra. Uma das consequências de nossa ingenuidade ancestral razoavelmente imediata, já que acabamos de engatinhar para fora das cavernas, é que, até hoje, damos grande prioridade a nossos sentidos físicos em detrimento de nossos sentidos interiores. A maioria das pessoas sequer sabe que tem sentidos interiores. Afinal, elas não são ensinadas na escola juntamente com o olfato, a audição e o paladar. Assim, quando se trata de decidir o que fazer de nossas vidas e as rotas que traçamos, quase ninguém é orientado a ir tateando com cuidado, a usar seu instinto, confiança ou fé. Ao contrário, somos aconselhados a ser lógicos. É melhor você descobrir por si mesmo, mocinha ou mocinho, porque ninguém o fará por você. E então, iniciamos a jornada usando apenas nossos sentidos físicos, não só para avaliar ou julgar a nós mesmos, mas também nosso caminho e o restante do mundo. Eita! Aprendemos a ser práticos e realistas. Somos ensinados a usar a cabeça, não o coração. Sem percebermos, somos forçados a nos tornar administradores de detalhes enquanto nos treinamos para nos desconectarmos de nossas inclinações, nossos impulsos, nossos instintos, nossos palpites e nosso conhecimento interior mais profundo. Segundo o autor Mike Dulley, com ele não foi diferente. Em suas palavras, ele diz: "Pensei que começaria aos poucos, usando visualizações e manifestações para ajudar em minha administração dos detalhes de todas as coisas antes de passar ao domínio global. Às vezes funcionava, às vezes não. Às vezes eu conseguia o que queria, mas desejava não ter conseguido. Um passo para frente, um passo para trás, 3 passos para frente, 3 passos para trás, tiros pela culatra, ricochetes e quedas. Saí ao mundo quando me formei na graduação e consegui o conversível vermelho vivo dos meus sonhos. Então bati o conversível vermelho vivo dos meus sonhos. Arranjei um emprego muito cobiçado na então Pricewaterhouse. E acabei descobrindo, e afirma também, que eu era o pior auditor que eles já haviam contratado. Garanti meu emprego com uma transferência para o departamento tributário, e minha namorada me traiu. Eu desejava que me mandassem para o exterior, Londres, Amsterdã ou Tóquio, e acabei sendo transferido para Riad, na Arábia Saudita. Ao me transferirem de volta para os Estados Unidos, consegui ser enviado para trabalhar na cidade que era a minha primeira opção, Boston, e percebi, então, que não era feliz como contador. Além disso, fui promovido a gerente na Pricewaterhouse, então vendi minha casa e pedi demissão. Mudei-me para a Flórida a fim de associar-me a alguma startup do ramo de energia ou surpreender o mundo de alguma outra forma. E acabou que fiquei absolutamente perdido, abri uma barraca de calçada para vender camisetas a turistas. Como administradores de detalhes, temos vitórias, temos derrotas e temos aqueles momentos, droga, por que eu fui querer isto? Assim é o novato, que considera o êxito tão inconstante, tão efêmero e esporádico que acaba chegando à falsa conclusão de que ou existe algo de errado com ele ou deve haver algum outro fator envolvido na determinação de quais dentre seus pensamentos se transformarão em coisas e acontecimentos em sua vida. Talvez seja Deus, o universo, um karma antigo, contratos espirituais ou alguma outra coisa. Qualquer que seja a sua conclusão, ele está efetivamente atirando seu poder pela janela. 2 motivos básicos para nossas vitórias e fracassos. Por que temos essas alternâncias de vitórias e derrotas quando ficamos administrando os detalhes? Por que dá certo um dia e não dá certo no dia seguinte? E então no terceiro dia dá certo, mas desejávamos que não tivesse dado certo? Por que nossos êxitos não são sempre garantidos? Ou porque às vezes temos êxitos, mas às custas de outros sonhos? São 2 os motivos e, a propósito, nenhum deles é nosso conjunto invisível de crenças limitantes ou de autossabotagem. Creio que se passa tempo demais em busca do que é invisível, a tal ponto que algumas dessas pessoas acabam criando outras crenças. Crenças limitantes são relativamente fáceis de destruir sem que sequer saiba o que elas são.
como você descobrirá com as 4 dicas gratuitas para destruir crenças limitantes que serão apresentadas mais adiante neste conteúdo. Todavia, os 2 principais motivos para escorregarmos e cairmos na qualidade de novatos na criação com intenções são nossa falta de entendimento e nossas contradições, que, é claro, levam a resultados finais mal escolhidos ou hesitantes que, em geral, nos colocam no triângulo das bermudas das realizações. Para ser mais específico, 1. Falta de entendimento sobre nosso poder e responsabilidades e sobre o fluxo de todas as manifestações. 2. Contradições, as nuances. Não sabermos o que realmente queremos, apegarmos-nos aos detalhes, metermos-nos com os malditos, como: trata-se de uma falta de entendimento sobre o nosso poder e responsabilidade, quem somos, o poder de nosso foco de atenção, de que somos realmente capazes de fazer no tempo e no espaço. É não perceber que nossa experiência de vida depende de nós, que já temos tudo de que poderíamos precisar para conseguir tudo o que pudéssemos querer. Tudo isso foi abordado nos capítulos anteriores. Neste capítulo, aprenderemos que todas as manifestações têm um fluxo muito real e, à medida que avançamos neste conteúdo, revisaremos como inadvertidamente nos contradizemos, ou costumávamos nos contradizer sobre o que de fato queremos. Veremos como o apego a detalhes sem importância pode conflitar com nossas prioridades do quadro mais amplo e de como a insistência para que o sucesso chegue até nós por determinada porta que, na realidade, talvez nunca se abra, faz com que todas as outras portas se fechem. Quando os resultados finais são mal escolhidos, o caos logo se instala. Por exemplo, maravilha, você manifestou $1 milhão em apenas 12 meses. No entanto, ao fazê-lo, contraiu 2 milhões em dívida. Fantástico! A Trixie mordeu a isca e se apaixonou perdidamente por você. Ela até se mudou para sua casa e trouxe a sua mãe consigo. Excelente! E então, em seguida, você ficou doente e perdeu o emprego. Então ela o abandona para ficar com uma tal de Babette. Ou então você comprou uma Ferrari, mas para bancá-la mora em uma barraca. Essa é a vida cheia de armadilhas de quem administra detalhes. Uma vida que parece nunca fluir para o esperado. Nada é o que você esperava que fosse. Felizmente, existe uma alternativa melhor. Ela o libertará do tipo de felicidade que depende de pessoas específicas, dos malditos como e de detalhes sem importância. Ela se chama Matrix. Chegou a hora de deixar que os detalhes cuidem de si mesmos enquanto você cria espaço para coisas ainda melhores do que imaginava pedir. Vai ficar agora fixado na tela uma tabela sobre a perspectiva do quadro geral para a transformação pessoal. E a coisa vai ficar um pouquinho mais técnica. E no próximo capítulo a gente vai aprofundar essa tabela e ver o que ele revela para nós. Se gostou desse conteúdo, te inscreve no canal para ficar ligado na sequência, esmaga esse like e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até o próximo episódio.